Você está no melhor lugar que você poderia estar. É verdade. Cada um de vocês estão no melhor lugar que você poderia escolher para estar nessa noite, porque esta é a casa do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar dando início ao culto desta noite. Na verdade, esse culto já começou desde as 9 da manhã. Para quem não veio, o culto começou 9 horas. A gente deu uma pausa, depois a gente fez o culto administrativo, aí demos uma pausa no intervalo, aí o pessoal do louvor veio às 5, o pessoal do café veio às 18, e você chegou agora para junto prestarmos este culto ao Senhor nosso Deus. Queria te convidar a fazer uma viagem comigo agora. Bora viajar? Para onde, pastor? Lá no céu. Então feche os seus olhos. Desliga o seu Wi-Fi das coisas lá de fora. Desconecta de tudo. Respira. Acalma o seu coração. E ore ao Senhor conosco. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação. Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem para conosco. Ainda que nós não necessitamos, precisamos, mas o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado porque um dia o Senhor escolheu morrer por cada um de nós ali na cruz do Calvário. As suas boas notícias, elas chegaram até as nossas vidas através de Jesus. Através do Senhor Jesus nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus. Pai, continua conosco, recebe o nosso culto, recebe os louvores, recebe a adoração que venha a chegar como cheiro suave na tua presença e venha ser agradável aos teus olhos. Cura os enfermos, sara os feridos, salva aquele que está perdido, Pai, em nome de Jesus. E que nesta noite possa haver festa no céu, ou com um coração que se converte ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Estamos em campanha de missões estaduais. O tema da campanha é Seja Jesus para os capixabas. Junto comigo. Seja Jesus para os capixabas. E a divisa está em Marcos 10, 45. Coloca aí, por favor. Marcos 10, 45 diz assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Além do Mestre, além do nosso professor e Salvador Jesus, ele servir aos seus discípulos, ele ainda de servir, além de servir, ele deu a sua vida em resgate de nós todos. Amém? E ser Jesus para alguém não é um pedido dele. Ser Jesus para os capixabas não é um mero pedido de Jesus. É uma ordenança. Nós que dizemos conhecer o Senhor e somos seus seguidores, os seus discípulos, nós precisamos ser Jesus para quem quer que seja. Por isso a proposta da campanha desse ano, ser Jesus para o capixaba. Interessante que a campanha não está dizendo que é para eu ser Jesus para um muçulmano. Não está dizendo que é para eu ser Jesus para um paulista. Está dizendo que é para eu ser Jesus para um capixaba. Esta é a minha responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade. Sermos o nosso mestre para quem está aqui do nosso lado. E como todo domingo nós estamos apresentando para vocês alguns projetos, aliás, todos os projetos da nossa convenção, hoje nós temos mais 4 para falar a vocês. O primeiro será... Vamos falar hoje sobre capelania universitária. O que é a capelania universitária? É onde você está aí estudando, no seu colégio, na sua faculdade, você ser Jesus para o capixaba que senta à sua esquerda, senta à sua direita. Será que lá na sua escola alguém sabe que você é evangélico? Ou não sabe? Chegou o momento de você se apresentar como Jesus para um capixaba lá na sua escola. Amém? Tem um outro projeto também na nossa convenção chamado Biblioterapia.
sendo que a Bíblia é a ferramenta para esta terapia. Imagina você, quando está lá em sua casa, você que já conhece o Senhor, está ali sentado, angustiado com algum problema, alguma coisa que você está passando. Quando você lê a Bíblia, o que acontece com você? Você não se acalma? A palavra não refrigere para você? Pois é. O mundo aí fora, que não tem onde se amparar, a nossa denominação entendeu que a Bíblia poderia ser usada de forma terapêutica e tem levado a palavra do Senhor através da terapia e tem sido uma bênção. Se você quiser, por exemplo, você pode fazer isso lá na sua casa, com o culto doméstico, que eu tanto incentivo aqui. O culto no lar também é uma biblioterapia. É o momento em que você tira para dizer: Senhor, louvado seja o teu nome por esta semana, pelo cuidado que o Senhor tem dado para nós, pelos meus filhos que estão estudando, por nós que estamos trabalhando, né, marido, mulher, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. E ali também é um momento terapêutico, onde os corações vão se rasgar na presença do Senhor. Vai ter momentos de gratidão, vai ter momentos de petições. Aí vamos lembrar de alguém que pediu oração na escola, no trabalho, na comunidade. Ali também é um momento terapêutico. Então, lembre desse projeto, a biblioterapia. Temos também o projeto de novas gerações. A igreja, ela tem uma dificuldade. Que dificuldade é essa, missionário? Você já ouviu falar de filhos, até mesmo de pastores, que estão desviados? Já ouviu falar? Fulano serve a Deus, a sua família serve a Deus, mas o seu filho está afastado. Pensando nisso, a igreja, ela traz o projeto Novas Gerações. Qual é esse projeto? Cuidar do seu filho desde o seu nascimento. Através do quê? Da música, através de lutas, né? Através da palavra, projeto Novas Gerações. Vai cuidar do seu menino. Porque muitas vezes a gente se envolve tanto na igreja que nós esquecemos dos nossos pequeninos. E isso não pode acontecer. Os discípulos também não entenderam. Quando as crianças veio, né, pastor, correndo, querendo abraçar Jesus, querendo beijar Jesus, os discípulos, não, se afasta aí, o mestre está ensinando. Jesus falou: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Por isso a igreja, meu irmão, minha irmã, ela cuida dos seus filhos também. Amém? E por fim, o último projeto de hoje, eu até mencionei ele numa das semanas, é o projeto... Deu branco aqui. Capelania Empresarial. Eu tenho uma relação com esse projeto porque é exatamente, não exatamente como o projeto da capelania mesmo, mas algo muito próximo é que eu estou fazendo lá no Santa Rita, nas segundas-feiras. Veja, eu estou lá para auxiliar uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer. Só que a pessoa que eu consigo mais dar atenção e mais conversar são os funcionários. Não dá para eu fazer um culto ali, pegar o violão e fazer com a dinâmica mesmo de culto, mas eu faço atendimento o tempo todo. Eu, como conheço já o pessoal do guichê, né, as meninas do guichê, os seguranças, o pessoal que trabalha lá comigo no Posso Ajudar. Essa semana mesmo, por exemplo, na segunda-feira passada, quando eu cheguei lá, uma das funcionárias falou: pastor, eu não vi a hora de você chegar, preciso rasgar o meu coração para o Senhor. Ó, e ali comecei já a fazer o meu atendimento ali com ela, e ela já começou a chorar ali. Aí o pessoal chegava para pegar a senha, fazer alguma coisa, né? Falava com ela fica assim, não sei o quê, e sem entender nada, né, do que estava acontecendo. Você também pode fazer isso no seu ambiente de trabalho. Você pode chegar para o seu patrão e propor para ele: que tal, toda vez que a gente for abrir a loja, antes de abrirmos, nós reunimos aqui os funcionários, fazemos uma corrente de oração, eu poder dar uma palavra, fazer uma leitura bíblica. O senhor concorda com isso? Faça essa proposta. Quem também fez isso muito bem aqui, há pouco tempo, na empresa que estava antes dessa atual, foi o nosso jovem Alex ali, ó. Fez um belo trabalho de capelania ali na... Como é o nome do lugar lá?
do carro, localiza. Fazendo mexão, localiza, manda aí a verba para mim. E aí, pessoal, foi uma bênção. O Alex deixou a semente plantada ali. Até hoje ele colhe frutos desse trabalho que ele fez lá. Lá no seu trabalho onde você está, você aproveita a oportunidade que Deus te dá? Pense nisso. Talvez seja algo que você nunca pensou ou você não teve a oportunidade. E só para fechar aqui, eu me lembrei. Quando eu estava no Senac efetivo, aconteceu a primeira e única vez que um pastor realizou um culto lá. Teve um culto e eles me deram a oportunidade de pregar e foi maravilhoso, maravilhoso. O retorno depois que nós fomos tendo e novamente, né? As pessoas começam a se aproximar para ir se abrindo, para ir pedindo conselhos. E tem uns que eu atendo até hoje, né? Via WhatsApp, aconselhando, falando. Então que Deus em Cristo nos abençoe e abençoe cada um desses projetos. A Capelania Empresarial é uma excelente oportunidade de falarmos do amor de Deus. Não é isso, meu missionário? Só relembrando aqui para eles. Nós temos um alvo da oferta missionária. Hoje eu comentei com alguns irmãos que a igreja que não oferta para missões, que não fala em missões, é uma igreja que não é fértil, é uma igreja estéril. Nós precisamos falar de missões, né, pastor? E viver. Nós precisamos viver missões. Nós precisamos semear na missão. Porque se existe uma terra fértil, se chama missões. Amém. Chama missões. Nós temos um alvo. E como o pastor já falou aqui várias vezes, esse alvo, ele é secreto. Só eu e o pastor sabe, mais ninguém. Nosso papai do céu que estava presente ali. E nós queremos alcançar esse alvo, até mesmo ultrapassar. E nós, com isso, nós precisamos da ajuda dos irmãos. Oferte com amor, com carinho, aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Amém. E aí a gente só vai contar para vocês no último dia da campanha. Bem, o missionário falou sobre semear. E a música que nós escolhemos como tema fala exatamente disso. Vamos fazer o seguinte? Vamos cantar essa canção? E aí, enquanto você que talvez não saiba a letra, você vai ficar olhando por aqui, ó, e observe a profundidade da letra dessa canção e permita que ela encha o seu coração e você se alegre muito com o Senhor nesta noite. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê um restante de culto na presença dele. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé. Começarmos o nosso momento de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus. Já deu tempo de aprender essa canção, concorda comigo? Já cantamos ela várias vezes, já estamos cantando nos domingos de missões. Queria te convidar a cantar junto conosco. Sou escolhido para levar a mensagem do amor. E foi imputado o dever de clamar pelas almas perdidas que estão perecendo sem ter salvação. E não há ninguém para falar de um Deus que restaura e concede o perdão, e o cativo faz
escolhido pra levar a mensagem do amor. Foi imputado o dever de clamar pelas almas perdidas que estão perecendo sem ter salvação. Não há ninguém pra falar de um Deus que restaura e concede o perdão, e o cativo faz libertar. Pois a hora vem em que o meu Senhor vai voltar. Vai voltar. Irmãos, essa é uma responsabilidade nossa, de semear até que o Senhor venha para nos buscar. E Ele nos prometeu que nós estaremos sozinhos nesse processo. Foi isso que o Senhor prometeu? O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim. E na direção do Senhor que a gente possa continuar semeando todos os dias, para que através de nós mais e mais vidas conheçam o Senhor Jesus, assim como nós conhecemos e fomos transformados por Ele. Nós vamos continuar louvando Este é o Meu Respirar. É uma canção muito conhecida. Eu queria te convidar a continuar adorando ao nome do nosso Deus essa noite. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Cante eu. Eu nada sou sem Ti, nada somos sem o Senhor. Perdido estou sem Ti. Feche seus olhos e cante mais uma vez, Este é o Meu Respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito
uma vez todos juntos. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Irmãos, essa é uma verdade na minha vida e eu acredito que também é na sua, porque desde o momento que eu conheci a Jesus, eu não sei mais o que seria, o que é da minha vida se eu não tiver mais Ele comigo. Sem o Senhor nós somos perdidos e de fato, de verdade, nós não somos nada. Vamos cantar quebrantado, todos animados nessa noite, com o amor de Jesus naquela cruz. Nosso Salvador mostrou o seu amor por cada um de nós na cruz. Adore com palmas. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras aproximo, enlatado o seu amor. O seu amor nos alcançou e por isso hoje nós temos a alegria de declarar que nós iremos para o céu e que nós moraremos na eternidade com o Senhor. Merecido da vida, graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe pra vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Aleluia, Senhor. Tua presença, Pai, é perceptível neste lugar. Irmãos, o Salmo 117, versículo 1 e 2, os únicos dois versículos dizem: louvem ao Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Eu queria te convidar a continuar adorando e a declarar que o nome do nosso Deus é exaltado sobre todas as coisas. E que todos os dias das nossas vidas nós possamos louvar e exaltar ao nome desse Deus que é todo poderoso. E que na cruz do Calvário, assim como nós cantamos, provou desse tão grande amor por mim e por você. Reconhecemos que só o Senhor é Deus e que só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser engrandecido. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e que em nome de Jesus, enquanto o Senhor não voltar para nos buscar, que aqui nessa terra, que aqui nesse mundo, nós possamos exaltar, glorificar e engrandecer ao teu santo nome, até que todos os povos e todas as nações conheçam ao Senhor Jesus. Saibam do teu sacrifício na cruz e tenham a oportunidade de ser transformados e salvos pelo Senhor. Pai,
conosco, nos instruindo, nos capacitando, nos mostrando aquilo que o Senhor deseja que façamos, que através das nossas obras, através das nossas vidas, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Podeis assentar em nome de Jesus. Olha só, pessoal, esse povo que está aqui na frente, irmã Maria Helena, gente da Maria Helena, todo mundo foi convocado, né? Né, irmã Maria? A senhora faz parte. Esse pessoal que está aqui, meus irmãos, falando, como os irmãos ministraram aqui sobre comunhão, esses irmãos que estão aqui, cada um deles, um presente que o Senhor trouxe para nós esse ano. Deus tem sido bom conosco. O Senhor tem feito coisas maravilhosas, que nem os nossos maiores sonhos aqui, o pessoal que está aqui na igreja há mais tempo, né? Diríamos. E nós estamos muito felizes com a chegada de vocês. E hoje, pela primeira vez, nós iniciamos um ministério através de uma ação, um curso que a diaconisa Nilce fez. Ela fez o curso e nem imaginou que daria nisso. Mas eu desafiei eles, os diáconos se juntaram, se organizaram, e eles que fizeram tudo, viu? Foram eles que fizeram tudo. Compraram tudo, prepararam tudo, se organizaram, cada um fez um pouco, e preparamos um café de acolhida para eles. Está todo mundo com a barriguinha cheia aqui, ó. Mas mais cheio ainda do amor que vocês sentiram, não foi? Então, eu disse para esse pessoal que eu não ia enganar eles. Hoje, estávamos sentados naquela mesa posta para celebrar, para se alegrar do Senhor, né? Mas eu disse para eles que talvez a gente sente em um outro momento numa mesa para chorarmos. A Bíblia diz que há momentos de alegria e de tristeza, né? Alegres com os que se alegram e chorem com os que choram. E eu não enganei eles, e falei com eles que eles todos aqui já vão ser chamados para trabalhar. Não foi? Não falei? Cada um aí da sua forma. E nós cantamos aqui falando sobre comunhão. Falamos de um Deus exaltado que supre todas as coisas. E o Senhor realmente, verdadeiramente, tem nos abençoado e enviado pessoas dispostas a trabalhar. Cadê a Ana Paula? Ah lá, Ana Paula. Ana Paula, dessa turma toda aqui, é a minha ovelhinha bebê. E o interessante é que as três ali é tudo Ana. É Ana Liz, Ana Paula, mãe, e Ana Beatriz. Né? Aí acertei. Ana Liz é a do colo, Ana Beatriz é a de rosa ali, e Ana Paula é a mamãe. Tu tomou o posto de Amanu, que tinha sido recente. Eu apresentei cada um deles lá, não vai dar para apresentar para vocês aqui, agora, né, para a gente ganhar tempo aqui para o nosso andar do culto, mas eu gostaria que cada um de vocês aqui abraçasse esses nossos novos irmãos. Alguns vão casar, que eu vou celebrar o casamento dela, vou celebrar o casamento dos dois aqui, que já estão na contagem, já celebrei o casamento aqui, cadê minha mãe? Aqui, já celebrei o casamento desse. E assim vai. Quem for querendo casar aí é só me chamar, viu? Só me chamar. Orem por esses nossos irmãos. Eles precisam da nossa acolhida. Assim como você um dia foi acolhido. E juntos vamos trabalhar. Pois o reino de Deus precisa de mais trabalhadores. Nós precisamos avançar. Precisamos continuar sendo Jesus para alguém. Agora que vocês estão oficialmente apresentados, né? Quase todos aqui já são membros, só quem falta aqui é quem? Alguns aqui, né? Hoje já foi ela e Admito. Cadê Admito? Aqui. Admito ali. Hoje Admito já se tornou membro, já se tornou membra. E os demais aqui, que não vai dar tempo de falar de todo mundo, estão aí organizando as coisas que faltam organizar aí já. Mas uma coisa eu digo para vocês. Membro no papel, para mim, Pastor Leomar, não quer dizer muita coisa. O importante é que aqui no meu coração, cada um de vocês já são minhas já são minhas ovelhas. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Meu bem,
Vou chamar a primeira dama aqui que chegou lá no café atrasada, porque ela estava tendo que pegar a Rafa. Ora aqui por eles, por favor. Como diz, quem é que chama você de primeira dama? Ah, Tenor. Tenorinho, né, Tenorinho? Amém. Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido bom para com a Tua igreja, Deus. Por isso eu peço que em nome de Jesus, Deus, todos aqueles que o Senhor tem trago para este aprisco, ó Deus, possam comer em verdes pastos, descansar em verdes pastos, tomar águas tranquilas, ó Deus, ser alimentado da Tua palavra, ó Deus. Que em nome de Jesus eles venham crescer em graça e conhecimento do Senhor, cada dia mais, até que venham resplandecer a Tua graça, a Tua glória. Que em nome de Jesus o Senhor use cada um deles, ó Deus, naquele ministério que o Senhor já tem escolhido para eles, ó Deus. Que em nome de Jesus eles possam ser bênção enquanto corpo de Cristo, ó Pai, nesta localidade, ó Deus, na Ilha das Flores, do qual o Senhor os chamou. Que em nome de Jesus o Senhor venha continuar a cuidar, capacitar, ó Deus, o pastor Eliomar, Deus, para que ele possa continuar, ó Deus, a boa obra qual o Senhor começou. Nós te agradecemos, nós te engrandecemos, Deus. E é em nome de Jesus que nós fazemos isso. Muito obrigada. Amém, Jesus. Obrigado, meu bem. Pode levar o povo todo com você. Vamos lá, meus lindos. Obrigado, obrigado. Zion até agora não acordou? Rapaz, Zion, você tá que tá, viu? Zion Levi. Bem, antes de chamar o nosso querido irmão Alilton para adorar o Senhor, eu quero apresentar a vocês também nossos visitantes. Quem nos visita nessa noite aí? Eu vi que Rosiane está ali. Deus abençoe. Rosi, é bom demais tê-la aqui. Fiquei com medo de você ir embora e não vê-la mais. A filha do irmão Zeli, sobrinha do irmão Alilton, sobrinha do irmão Zé e também irmão Zeli. Irmão Zeli, fique de pé aí, por favor. Quem estava na EPD que eu falei de manhã? Olha aí. Olha aí, irmão Zeli. Eu falei do Senhor hoje sem nem saber que o Senhor ia estar aqui. Deus te abençoe, sempre bom recebê-lo aqui, viu? Deus continue te abençoando. É o pai da irmã Rosiane. Mais alguém está nos visitando? Faz assim para eu saber. Eu, pastor, eu? Cadê? Ali. As netas? Deus abençoe, neto. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Lá de cá? Não, né? Não. Raquel ali, mas o Alexandre também faz parte dessa turma que vamos. Mas Raquel é tão de casa que a gente nem considera nunca jovem, nunca nova, né? Mas seja novamente, tá, Raquel? Muito bem-vinda novamente você e o nosso querido Alexandre. Raquel, para quem não sabe, é uma das membros fundadoras daqui, então nunca vai ser novidade. É sempre de casa. Deus abençoe, viu, Raquel? Bem, meus queridos, para passar a palavra para o nosso querido irmão ali fazer o ofertório, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Nossa vaga dos retiros abriram para 2027. Então, já estamos na metade já das vagas, hein? Pessoal que está demorando aí para esperar para ver o final do momento, você não espera. As vagas de suíte já acabou, né? Ou ainda tem uma ou duas? Ainda tem? Uma? Pronto, então você procura aqui, minha equipe aqui. Aí vocês, durante a semana, eu vou colocar lá um informativo que eu até fiz hoje, com os valores, tudo direitinho, para poder ganhar tempo aqui. Lembrando uma coisa, esse ano a gente aumentou o valor, claro, eu expliquei para vocês que não tinha como ser aquele valor, mas uma coisa boa aconteceu. Nós já abrimos a inscrição agora e os irmãos terão 10 meses para pagar. Se você começar agora aqui em julho, vai ser de julho até abril, vai dar 10 meses. Porque o mês de maio a gente já quer estar com tudo fechado, certinho, para a gente terminar de assumir nossos compromissos financeiros, tá bom? Então durante essa semana eu vou colocar, eu não me lembro aqui todos os valores de cabeça, então nem vou me arriscar, mas eu vou colocar no grupo da igreja, vou colocar no grupo dos retirantes que foi feito.
E vou colocar no individual de cada um, para ninguém ter dúvida e não deixar para cima da hora. Agora, uma coisa eu também preciso logo dizer para os irmãos. Quem passou por esse aperto no ano passado sabe disso. Se o irmão escrever, assumir o compromisso da vaga direitinho, e depois, por alguma razão, tiver que desistir, meu irmão, minha irmã, não tem como a gente devolver o seu investimento. Não tem como. Por quê? Porque quando você segura a vaga é sua. A gente já fez o compromisso com o sítio, já fez o compromisso com o pessoal da alimentação para a sua vaga. No momento que você nos devolve a vaga, a gente vai ter que ficar desesperado para alguém comprar aquela vaga que você deixou. Então, para o prejuízo ser o menor possível para a gente não devolve o valor e tenta ocupar ainda a sua vaga com outra pessoa. Que nem sempre a gente consegue outra pessoa em cima da hora assim. Então, esse ano, irmãos, procure se organizar. Por que a gente vai voltar para o mesmo lugar? Porque a maioria, todo mundo esmagadora, pediu para a gente voltar para lá. E segundo, porque metade da igreja que não pôde ir, tem a chance de ir. Muitos irmãos que não foram, né? E foi pego ali de surpresa, que ficou muito rápido, muito próximo. Então agora os irmãos têm 10 meses aí. A família que tem 2, a família que tem 3, que tem 4, que tem 5, vai ter 10 meses para fracionar e pagar aí aos pouquinhos e ter ali momentos maravilhosos. Vocês viram o vídeo? Quem não viu me pediu, pastor, passa de novo. Eu não vou passar hoje, por conta do nosso tempo que já avançou. Depois eu mando no individual aí de cada um de vocês também. Eu passo aqui no domingo que vem. Tá bom? Então amanhã eu mando aí os valores para vocês direitinho. Mas terão 10 meses. Queria convidar meu querido Ailton Marques, que vai ter a honra, o prazer e a alegria de nos trazer um louvor ao Senhor, de adoração. E nesse momento nós estaremos com a oportunidade de devolver ao Senhor com gratidão o nosso dízimo e a nossa oferta. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amigos meus, eternos encontro aqui feliz, mas sempre vem a hora triste em que adeus se diz. Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus no eterno lar de amor e paz. Jamais se diz adeus. Quando se é lembrarmos que quando Cristo aqui voltar, nós juntos viveremos pra nunca mais nos separar. Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus no eterno lar de amor e paz. Jamais se diz adeus. Não mais teremos dor e nem despedida lá no lar, mas grata união e paz teremos para sempre desfrutar. Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus no eterno lar de amor e paz. Jamais se diz adeus. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor. Obrigado, Senhor, pelos louvores que já temos situados ao Teu nome. O Senhor se agrade desses louvores porque são feitos de coração. Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui, pelas demais coisas que vão acontecer, porque a palavra do Senhor vai ser pagada. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos dizimistas, aqueles que
se dispuser a colaborar financeiramente com a nossa igreja. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o mensageiro, o missionário é daqui da igreja. É o missionário Luiz Paulo. Por favor, meu missionário. Ele ainda não está em nenhuma das juntas de missões, nem nacionais, nem estaduais, nem mundiais, ainda, mas, porque chegou recentemente na nossa igreja, mas está na junta de missões locais. Deus abençoe. Já que o irmão Arilton já orou pela palavra, que o Senhor te use tremendamente e fale aos nossos corações através do irmão, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, eu acredito que deva estar aí já. O irmão André mandou para o nosso querido irmão ali os slides. Hoje Deus tem boas notícias para nós. Amém? O Evangelho é isso. O Evangelho, ele é boas novas, boas notícias. Por gentileza, abra aí a palavra de Deus. Livro que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Não pode colocar o primeiro slide aí, por gentileza, se já tiver na agulha. Deus, ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. Esta noite eu gostaria de falar sobre 6 verdades. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todos esses dias nós estamos falando sobre ser Jesus para o capixaba. Como eu posso ser Jesus para o capixaba? Todos os pregadores, ministros do Evangelho que esteve aqui, falou um pouquinho de como ser Jesus para o capixaba. Mas quem é Jesus? Como eu posso falar de Jesus sem conhecer Jesus? Quem é Jesus? Né? Como eu vou pregar sem conhecer o plano da salvação? Eu gostaria que no início desta mensagem você refletisse um pouquinho na sua vida com Deus. Você pensasse quanto tempo você aceitou Jesus, quando você aceitou Jesus lá atrás, quantos anos você tem de cristão, quanto tempo você já foi batizado e por último, quantas almas você já ganhou para Jesus? Pensa aí. Quantas pessoas você já trouxe aos pés da cruz? O apóstolo Paulo, ele fala: eu não me envergonho do Evangelho. Nós vemos em todos os lugares. Nós hoje vamos falar também um pouquinho sobre capelania universitária. Nós estivemos ali fazendo no mês anterior, mês de maio, um curso. Eu me espelhei ali no irmão Marcos, agente de segurança privada. Fui fazer um curso, mais conhecido como vigilante, e ali Deus nos deu a oportunidade de ser Jesus para o capixaba. Aonde nós vamos, nós devemos falar de Jesus. A mensagem hoje é as boas novas de salvação. Texto base é o que nós lemos, Romanos 1, 16. E hoje eu tenho 6 notícias para dar para os irmãos. Pode passar, por gentileza, o próximo slide. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é: o homem precisa de salvação. Deus, ele, lá no início, quando Deus criou o céu e a terra, ele foi dizendo que haja luz, houve luz. Até o 5º dia, Deus ele falava haja
e algo acontecia, né, pastor? Isso é criar. Criar é trazer à existência aquilo que não existe. Mas no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, Deus, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo fazer é pegar aquilo que já existia e formar. Mas espera aí, irmão Luiz, o senhor está dizendo que o homem já existia? Deus, ele amassa o barro, ele pega o pó da terra, ele faz um veículo para mim e para você, uns mais belos, os outros não tão belos, como o missionário Luiz, mas a gente vai levando, não é verdade? E ele sopra nas suas narinas o fôlego da vida e o homem se torna alma vivente. Mas como assim, irmão Luiz, que o homem já existia? O homem, ele já existia no coração de Deus. Deus, quando foi fazer você, ele não falou haja. Ele falou façamos. Quando a gente chega pela manhã, a gente vai fazer um café, você chega lá no fogão e fala haja? Não. Você pega o café, pega o pó, né? Pega o açúcar, quem toma café com açúcar, bota água para ferver e você transforma o pó, a água, o açúcar em um café. Então, você pega aquilo que já existia e faz algo novo. Deus, ele cria o homem perfeito, Deus cria a mulher perfeita, e Deus cria o jardim perfeito e coloca o homem para morar naquele jardim. Só que o homem, ele parece que não ficou muito satisfeito de estar ali, que era uma coisa tão bela, tão gostoso. E o mais importante do que os frutos que tinha ali, mais importante do que a água que tinha ali, o mais importante do que os animais que tinham ali, que até mesmo Adão, ele tinha a responsabilidade de colocar o nome nos animais. O mais importante que tinha ali, sabe o que era, irmãos? A Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha para falar com o homem. Deus descia no meio de Adão e Eva para falar face a face com o homem. Que coisa maravilhosa. Mas Adão e Eva, eles não tinham 10 mandamentos para cumprir. Adão e Eva não tinham 613 pontos de lei para cumprir. Adão e Eva, eles só tinham um mandamento para cumprir. Eles cumpriram, irmãos? Qual era esse mandamento? Eles fizeram o que, irmão? Só tinha um mandamento e desobedeceram. Mas os irmãos já pararam para pensar o porquê Deus colocou uma árvore ali, um fruto ali, e que não era para comer? É um paradoxo, não é? Estranho. O pastor, ele fez um café maravilhoso para nós hoje. Colocou ali umas coisinhas deliciosas que a irmã fez. Você já imaginou se o pastor colocasse um pão de queijo ali, eu que sou mineiro, o pastor colocasse um pão de queijo ali e falasse assim: olha, eu coloquei esse pão de queijo aqui, mas esse pão de queijo não é para comer. O primeiro que ia ficar pensativo seria eu. Mas espera aí, pastor, por que o senhor colocou algo na mesa, sendo que não é para comer? Você está parando para pensar nisso? Deus, ele coloca um fruto, mas que não era para comer. O que Deus queria fazer com o homem? Mas, irmão, será que era para testar? Não. Deus, ele faz o homem perfeito. Ele não queria testar o homem. Deus queria colocar limites. Até aqui você pode ir. Daqui para lá, não.
o homem, ele desobedeceu. E o que acontece? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não foram os piores. Não foi só Caim. Não foi só Adão. Não foi só Eva. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Deus, ele tem boas notícias para mim e para você nesta noite. Mas que boa notícia é essa, irmão? Você está falando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que boa notícia é essa? Quando o homem e a mulher, ele peca, Deus, ele já tinha feito um plano de salvação para mim e para você. Adão e Eva pecam, saem ali do jardim do Éden, na dispensação da consciência. Agora o homem e a mulher, eles são conscientes, eles conhecem o bem e o mal, eles passam a conhecer agora o pecado, eles passam agora a ter dificuldade para conseguir o seu pão, que era de graça. O ser humano, através do pecado, ele se afasta de Deus. Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido fechado ou agravado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, faz divisão entre vós e o vosso Deus. Você sabia que você está em pecado, Deus não ouve a sua oração? Não! O pecado, ele faz divisão entre mim e o meu Deus. E quando nós estamos em pecado, a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir perdão ao Senhor. Deus, ele começa a fazer ali o plano da salvação. Segundo tópico, por gentileza, meu querido. Deus nos amou e providenciou a salvação para nós. João 3,16, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As boas novas da salvação chegou. Deus enviou o seu Filho para que eu e você tivéssemos vida eterna em Deus. Terceiro tópico, por gentileza. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus, ele veio. Por que Jesus ele veio? Ele veio para cumprir aquilo que nenhum ser humano conseguiu cumprir. Desde Adão até o nascimento de Jesus, nenhum ser humano conseguiu cumprir. Deus, ele tentou com Adão e Eva. Deus, ele tentou com Abraão, Isaque e Jacó. Deus, ele tentou com a família de Noé. Deus, ele tentou com Moisés. Depois Deus, ele tentou com todos os profetas, desde Jeremias até Malaquias. E um certo tempo, Deus, ele ficou em silêncio. Depois de Malaquias, por 400 anos, Deus deixa de falar com o homem. Mas um dia, a festa no céu, os anjos cantando, um anjo desce, anuncia aos pastores que ali estavam que Jesus tinha nascido.
o Salvador do mundo, ele chegara para nos dar vida e vida com abundância. O homem ele se afastou de Deus, mas Deus agora, através de Jesus, ele quer uma reconciliação com o homem novamente. Jesus, ele amou tanto eu e você, que ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Cristo morreu por nós, os pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Se Jesus ele tivesse somente morrido, nada teria acontecido. Sabe por quê? Todos eles, antes de Jesus, tinham morrido também. Agora Jesus, ele morre. E com a sua morte, ele vence o pecado. Com a sua morte, ele vence o inferno. E com a sua morte, ele nos traz salvação. Eu posso ouvir glória a Deus? Vamos lá para o próximo tópico, por gentileza. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, qual não é dom de vós, mas de Deus. A fé, ela é um presente. Por muito tempo, eu já era cristão, cerca de mais de 10 anos, e eu fui ensinado que a salvação, você tem que lutar por ela, você tem que se esforçar por ela. Se você escorregar na casca de banana, você já perdeu a salvação. Se você se desviar, você já perdeu a salvação. Eu era um cristão que vivia com medo. Eu não posso errar. Eu não posso pecar. Você já viu aquela musiquinha? Cuidado, olhinho. Lembra? Eu era aquela criança, aquele adolescente com medo. Servindo a Deus com medo. Mas um dia, eu conversando com um homem de Deus, com um pastor, ele me disse essas palavras: meu querido, a salvação, ela é pela graça. O que é a graça? Graça é o favor imerecido. Ou seja, é um favor de Deus para mim e para você que nós não merecemos. A graça de Deus, ela é um presente. O que é um presente? Você está fazendo aniversário, ou alguém gosta de você, e chega e te dá um presente. O senhor pergunta, irmão Guto, para ele assim, quanto custou? Não. A gente não pergunta quanto custou, porque é um presente, é de graça. A salvação, meu irmão, minha irmã, não é por mérito. A salvação não é por mérito. Não é por aquilo que você fez. Não é por aquilo que você faz. Não é por aquilo que você vai fazer. Mas é por aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. A salvação, ela é pela graça, por meio da fé, a qual não é dom de vós, mas é dado por Deus. Para nós termos a salvação, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar, eu preciso crer no Evangelho, eu preciso crer no Senhor Jesus, porque a palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Invoque o nome do Senhor e você será salvo. Por gentileza, vamos para o próximo tópico. As boas novas exigem uma resposta. Marcos 1,15.
O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas são as boas novas do Senhor. As boas notícias que Jesus ele veio trazer para nós. O tempo está cumprido. Jesus ele já cumpriu todas as coisas na cruz do Calvário. Jesus ele já perdoou eu e você. Jesus ele já pagou pelos nossos pecados. Cada gota de sangue derramada pelo nosso Senhor Jesus ali no Gólgota, ou no Monte da Caveira, ela veio até nós. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, ele nos alcançou. Hoje foi falado aqui, pela manhã, sobre crer, sem mesmo ter visto. Foi citado Tomé. Jesus, quando ele foi falar com Tomé, Tomé queria ver Jesus, eu quero ver, além de ver Jesus, ele queria ver o quê? Suas mãos furadas, seus pés furados. Jesus chega, se apresenta para Tomé e fala para Tomé o quê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus estava falando sobre quem, irmão? Pergunta para o seu irmão aí. Você sabe de quem Jesus estava falando? Ele te respondeu aí? Você sabe de quem Jesus estava falando? De mim e de você. Eu não vivi na época de Jesus. Eu não vi Jesus ensinando aqui na terra. Eu não vi Jesus morrendo na cruz do Calvário. Eu não vi Jesus ressuscitando ao terceiro dia. Mas quando alguém me falou de Jesus, eu levantei as minhas mãos cansadas e aceitei a Jesus. Eu sou um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado porque você creu sem ver que Jesus um dia veio, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou para salvar eu e você. E a sexta verdade: quem recebe a salvação tem uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. A salvação, ela transforma o presente e garante a esperança eterna. Eu já convivi com pessoas que já estão há vários anos na igreja e vive se culpando. Eu era isso, eu fazia aquilo, mas não é para ser assim. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Esqueça, Jesus já não lembra mais, e você fica lembrando. Se Jesus já esqueceu do seu pecado, meu irmão, esqueça você também. E viva uma nova vida em Deus. Porque Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Eu tenho um apelo para fazer aqui nesta noite. Se tem alguém aqui que se encontra ainda desanimado, perdido, ainda não conhece a Jesus de verdade,
ainda não conhece o plano da salvação que Jesus tem para a sua vida. Você vive se queixando e auto se acusando, dizendo que você não merece a salvação. Eu quero chamar você aqui nesta noite. Jesus, ele veio trazer boas notícias. Jesus, num certo dia, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está te chamando esta noite. Jesus, ele é o caminho para quem está perdido. Jesus, ele veio buscar e salvar aquele que se encontrava perdido, distante de Deus. Jesus, ele quer trazer você novamente para aonde ele quer que você esteja. Deus, ele tem um jardim maravilhoso para te colocar. Jardim com belas frutas. Jardim com águas tranquilas. E o mais importante, um jardim com a presença de Deus. Jesus, ele quer pegar nas suas mãos nesta noite. E ele quer dizer: filho, filha, eu quero caminhar com você. Jesus, ele tem boas novas de salvação para o capixaba. Vamos lá. Agora é o vídeo, irmão? Vê aí, por gentileza. É o vídeo. Dá uma pausada, por favor. Pausa ele aí, por gentileza. Nós estamos falando essa noite, nós falamos sobre capelania. Qual foi, irmãos? Não lembra? Tá bom de memória, hein, meu querido? Capelania universitária, ou seja, você ministrar onde você está lá na sua escola, na sua faculdade. Aí nós estávamos, pode voltar lá por gentileza, na escola fazendo o curso. Vivemos uma vida com Deus. Nós vamos ter uma vida com Deus. Amém? Amém. Então, da onde nós viemos? De Deus. De Deus. Você veio de Deus. Amém? Amém. Agora você já descobriu de onde você veio. Agora você precisa decidir para onde você vai. Apocalipse diz: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus vem falando com você desde o começo desse curso. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Doeu aí, né? Doeu. Jesus, ele morreu assim, de braços abertos, para receber toda a humanidade. A salvação, ela é para todos. Quando o homem pecou, Deus, ele já havia criado um plano de salvação para mim e você, através do Senhor Jesus. A parte dele ele já fez. Alguém diz: pastor, mas eu tenho que viver uma vida assim para receber a salvação. Não, não é por aquilo que você faz. A salvação não é por mérito, mas é por aquilo que Jesus já fez por você. A salvação, ela é pela graça, ou seja, um favor imerecido, que você não merece, que eu não mereço salvação. Nós merecíamos, sabe o quê? O inferno, pelos nossos pecados, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas a salvação é um presente. Um presente que você não pergunta qual o valor. Ou alguém pergunta:
está aqui, que nunca foi cristão, que nunca foi evangélico, e hoje decidiu sair desse curso segurando nas mãos de Jesus. Jesus está te chamando. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tem alguém hoje que quer levantar suas mãos e voltar para os caminhos do Senhor? Ou alguém que nunca foi evangélico e decidiu agora andar segurando nas mãos do Mestre? Tem alguém? Não tem ninguém hoje? Amém. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade, e o Senhor possa te dar mais oportunidades. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Nós estávamos aí numa escola com 42 alunos, e aprove a Deus nos dar a oportunidade de ser Jesus para aqueles alunos. Todas as manhãs nós tínhamos ali a oportunidade de orar com aqueles alunos ali. Quem me deu a oportunidade, irmão Guto, falou assim: ei, mas me chamava de pastor, tá? Por isso que eu falei ali, pastor, todo mundo me chamava de pastor. Por mais que eu falasse, olha, eu não sou pastor, eu tenho um pastor que cuida de mim, eu congrego uma igreja, mas eu não sou pastor. Mas todo mundo vinha e me chamava de pastor, porque se sentia o quê? Cuidado. Ele falou: olha, você vai orar com esses alunos todos os dias, mas eu não quero que você faça culto. Você vai só orar. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? A gente quer a oportunidade, né, irmão, de falar da palavra, das pessoas se converter. E ele falou: você só vai orar, não quero saber de culto aqui. Para começar a escola, começar as aulas, você faz oração, termina ali rapidinho, 2 minutinhos, despede os alunos e vamos começar a aula. Tá bom. Sim, senhor. E começamos. Só que a oração, ela precisa de um propósito. Não é só oração. Então todos os dias eu trazia um versículo e orava. E foi assim: o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Quando chegou no 7º dia que eu acordei em casa, quando eu fui falar com o Senhor, eu falei: Senhor, o que eu vou trazer para eles hoje? O Senhor falou comigo: hoje eu quero que você faça o apelo. Eu falei: Deus, o homem não quer que eu pregue lá. Como que eu vou fazer isso? Deus falou comigo: eu quero que você faça o apelo. Preparei um versículo, Deus falou no meu coração, eu trouxe o versículo para eles. E quando eu fiz o apelo, 5 jovens reconheceram Jesus como Salvador. No meio de 42 alunos, 5 jovens reconheceram Jesus como Salvador. Em uma escola. Mas, irmão Luiz, o senhor não está no campo missionário. Irmão Luiz, o senhor não está na igreja. O senhor está numa escola. Mas até mesmo na escola nós podemos ser Jesus para alguém. Depois que acabou a oração, sempre tem aquele vergonhoso que não quer levantar a mãozinha, né? Mas 3 pessoas me procuraram e falaram: pastor, eu não levantei a mão, mas eu quero voltar para Jesus. Daí completou 8 pessoas que retornaram para Jesus. Teve um moço lá que no primeiro dia ele não queria participar da oração. E lá não tem isso não. O aluno não tem que querer nada. Lá tem que obedecer. A primeira coisa que o professor fala, o coordenador fala, é: aqui eu mando e você obedece. Então, se você não quiser, você pode passar ali, pegar o seu dinheiro e pode ir embora. Não é isso, Marcos? Tem esse modelo aí. É sim senhor e não senhor. É militarismo mesmo.
Ele foi lá e falou, olha, vai para a oração. E ele foi de cara feia. Depois ele me procurou e falou assim, ei, eu não quero saber de oração não. Eu não sei por que eu sou obrigado a ficar participando disso aqui. Sabe o que eu falei para ele, irmão? Depois eu fiquei pensando, acho que eu peguei muito duro. Eu virei para ele e falei assim, rapaz, você tem razão, cara. Jesus também falou a mesma coisa. Ele falou, eu falei, Jesus falou, ó, você vai pregar, você vai orar, quem não quiser, você bate assim uma poeira no pé e sai e vai para outra casa. Então se você não quer, meu amigo, tem outras pessoas que querem. Eu falei isso para ele, irmão. Sabe o que aconteceu? Ele continuou na oração. Quando foi na segunda ou na terceira semana, ele me procurou. E ele falou, pastor, eu estou desviado da igreja tem muitos anos. O Senhor fez o apelo. Eu sei que eu preciso voltar para a igreja. Aquele homem, ele era uma ovelha rebelde. Ele estava furioso por dentro. Mas as boas notícias da salvação alcançou ele. Amém, irmão? Amém. Que eu e você, que nós possamos ser Jesus para o capixaba. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, você que veio aqui neste lugar, ouviu a mensagem da salvação, ouviu os louvores, Deus, o Espírito Santo, Ele falou no seu coração, através da palavra, e você decidiu em reconhecer a Jesus como Salvador. Levanta sua mãozinha, deixa eu ver você nesta noite. O Espírito Santo, Ele falou no seu coração que hoje é o dia de você levantar suas mãos para Ele. Você sentiu a presença de Deus aí. Você sabe que você precisa de Jesus. Porque todos pecaram e estavam afastados de Jesus. Mas Jesus, Ele veio, morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou para me trazer vida e vida com abundância. E Jesus tem um lugar para mim e para você lá no céu, preparado para nós. Tem alguém aqui nesta noite que quer reconhecer Jesus como Salvador? Tem alguém? Tem alguém que porventura, por algum motivo, se afastou da igreja, se desviou do caminho, mas nesta noite você decidiu voltar para o caminho que Jesus preparou para você? Tem alguém que estava se afastado e quer voltar nesta noite? Tem alguém? Tem alguém aí? Jesus está te chamando. Não perca a oportunidade. Jesus, Ele te chama. Tem alguém nesta noite? Não tem ninguém? Missionário, eu não quero levantar minha mão e não quero ir aí na frente, mas eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador aqui mesmo onde eu estou. Faça isso. Ore aí, entregue a sua vida para Jesus. O alvo de Deus é salvar eu e você, não importa como. E depois você procure o pastor e peça ajuda a ele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que os irmãos possam ter uma semana abençoada para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, obrigado pela instrumentalidade da sua vida. Obrigado pela mensagem. Obrigado a você que veio aqui com a gente, que pôde entender um pouquinho mais da vontade de Deus. Apesar de Deus sendo feito em amor, de um homem ter pecado, Ele nunca teve um plano B. O plano A sempre foi que você vivesse perto dele. O plano A sempre foi que você tivesse comunhão com o seu Deus. E isso não vem da gente. Pela gente, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, mas essa vontade de Deus que coloca no nosso coração. Então, que Deus coloque cada vez mais a vontade de você orar, de você ler a Bíblia, de você buscá-lo. Durante a semana, você lembre de ser Jesus para um capixabinha lá no seu trabalho,
ser Jesus para um capixaba na sua rua, de ser Jesus para um capixaba onde você estiver. Eu te convido agora a fechar os olhos, a encerrar orando, colocando a sua vida diante de Deus, a sua semana diante de Deus. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai tocar uma música e eu te espero lá na porta. Eu e o missionário principal, para a gente cumprimentar você, para te dar um abraço, para agradecer a sua presença e para poder agradecer ao Papai do Céu, que nos dá mais uma semana